toda honra, toda glória, todo louvor, toda exaltação. Nesta hora, meu Pai querido, eu me aproximo de Ti mais uma vez, para trazer a Tua palavra, para glorificar o Teu santo nome, para exaltar o Senhor, porque Tu és o Deus Todo-Poderoso, e não existe um Deus igual a Ti. E mais do que nunca eu quero me revestir do Teu poder, lavado e remido no Teu sangue, glorificando ao Senhor, engrandecendo o Teu santo nome, repreendendo toda obra do mal, todo principado, potestade, dominador, força do mal, tudo isso cai por terra nesse momento, meu Pai, porque estamos cercados pela Tua glória, cercados pelo Teu poder, pela Tua majestade, Senhor, porque nós queremos, ó Pai, receber a Tua palavra, nós queremos que a Tua palavra fale ao nosso coração, nós queremos a verdade, nós queremos ser edificados, nós queremos ser fortalecidos, nós queremos estar diante da Tua presença, Senhor, porque a Tua unção é sobre nós, e esta glória que envolve as nossas vidas nesta hora, meu Pai, é porque o tempo do fim se aproxima, e temos que estar posicionados para fazer a Tua vontade, para glorificar o Teu santo nome, para exaltar o Senhor, para repreender toda obra maligna, para pedir ao Pai que a Tua bênção seja estabelecida sobre nossas vidas, porque Tu és o Deus digno de honra, glória, louvor, majestade, exaltação, meu Pai. Ah, Senhor, que o Teu Santo Espírito possa edificar vidas, fortalecer vidas nesta noite, meu Pai. Aquele que está enfermo, Pai, que seja curado, porque os sinais acompanham aqueles que verdadeiramente creem em Ti, Senhor. Que haja cura, que hajam curas, bênçãos, libertações, transformações, liberações do alto céu, meu Pai. Nós queremos receber desta Tua palavra. Nós queremos que toda obra do mal caia por terra, que todo poder maligno caia por terra, pois é o Senhor quem opera, é o Senhor quem age, é o Senhor quem transforma, é o Senhor quem renova, é o Senhor quem coloca cada um de nós de pé, na Tua presença, fortalecidos em Ti, Senhor, sobre nossas vidas. Nenhum espírito maligno tem poder, nem o espírito da frieza espiritual, espírito de Jezabel, espírito de Babilônia, espírito de anticristo. Não, Senhor, espírito de religiosidade, caia por terra nesta hora, Senhor. Queremos que a Tua glória venha sobre nós. Queremos que a Tua unção venha nos revestir. Queremos repreender as ações do maligno. Pai querido, eu me revisto dessa autoridade, desse poder, e declaro sobre essa casa, esse lar, aonde essa pessoa estiver, que os Teus anjos também agora comecem verdadeiramente a rodear esta vida, e nada venha roubar a Tua palavra. A Tua palavra, Senhor, vai entrar ao coração, vai transformar, vai, Pai querido, fortalecer para levantar um povo santo, remido, lavado no Teu sangue, para cumprir o Teu querer, e o Teu nome será glorificado, o Teu nome será exaltado, o Teu nome será engrandecido. É só isso que eu Te peço, meu Pai. Venha a Tua glória sobre as nossas vidas, venha encher, venha transformar, venha restaurar, Senhor, venha derramar da Tua presença, meu Pai. É exatamente o que nós precisamos, Senhor. Nos unge, nos reveste nesta hora para cumprir o Teu querer, meu Deus. É isso que eu declaro, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Glória a Deus. A paz do Senhor Jesus. Louvado, glorificado, exaltado seja o nome do Senhor. A Luciana já está por aqui. Sua família já está por aqui. E eu sei que daqui a pouco teremos outros queridos que vão estar juntos, que querem uma palavra, não querem uma palavra vazia. Eliseu, meu amigo, já está aqui no Facebook também, certo? Não querem uma palavra vazia, não querem uma palavra que seja um calmante, mas querem uma palavra verdadeira, autêntica. E hoje? Hoje é tremendo, hein? Olha o título que eu dei, ó. Ele viu tudo. Ele quem? Jesus. Ele viu tudo. E eu coloquei assim, 33 coisas que Jesus viu nas igrejas atuais e ele não concorda. Não foi assim que ele ensinou.
E nós temos que lutar, sim, contra todo sistema religioso, contra todo sistema que não glorifica ao nome do Senhor Jesus. E a nossa arma é essa aqui, ó. É a palavra de Deus. É só a Escritura, mais nada. É vivemos o poder, a glória, o compromisso, a santificação. Ninguém é perfeito. Ninguém é bom o suficiente. Bom é o Senhor. Mas nesse momento eu tenho certeza que Deus vai liberar esta unção, vai liberar esse poder. Ele já está movendo e esta glória vai entrar na sua casa e no seu interior, porque você não pode mais ser um oscilante ou uma oscilante. Uma hora pensa de um jeito, outra hora pensa do outro. Uma hora quer as coisas de Deus, outra hora já não quer. É aqui, ó. Palavra de Deus. É isso que faz a diferença. E nós vamos estar juntos nessa jornada. Prepare o seu coração onde você estiver, eu declaro e repreendo todo principado, potestade, dominador, força do mal, todo levante, adversidade, impedimento da compreensão da palavra de Deus. Eu repreendo tudo isso e eu declaro que a graça do Senhor, o poder do Senhor, a unção do Espírito Santo é sobre as nossas vidas e seremos edificados e o Senhor vai nos abençoar ainda mais, todos nós, para que possamos ter exatamente o quê? A palavra de Deus, sendo verdadeiramente homens e mulheres compromissados, porque amamos ao Senhor acima de tudo e Jesus foi muito claro, quer ser discípulo, tem que negar-se a si mesmo, tomar a cruz. Eu nem comecei a pregar ainda, estou preparando você para a palavra. Negar-se a si mesmo, tomar a cruz. Tem que priorizar o Senhor. Ninguém pode amar mais pai, mãe, irmão, esposa, filhos do que o Senhor. O Senhor sempre é a prioridade. É por isso que muitas vezes a bênção não vem, o milagre não vem, a porta não abre, o relacionamento sentimental é um fracasso. A vida espiritual não avança, porque aqui está a resposta. E é muito mais fácil a gente pegar e querer que Deus se molde a nós. Não, nós vamos nos moldar ao Senhor. É por isso que ele diz assim, eu vim trazer espada. Ele falou, ele. E aí, qual é a sua escolha? Ah, eu quero fazer a vontade de Deus, glória a Deus. Quero cumprir o querer do Senhor, glória a Deus. Eu quero que a glória de Deus entre na minha vida, glória a Deus. E o Dete já está por aqui, Roselia, tanta gente especial, Vivi, o pessoal está chegando aí. Glória a Deus, compartilha mesmo. Porque o que nós vamos ver hoje aqui, eu não vou ser longo, porém, eu vou mostrar 33 coisas que Jesus vê nas igrejas atuais e não é assim. Não é dessa maneira. E podia falar até mais, né? Eu peguei 33, né? Porque Jesus ficou no tempo aqui da Terra 33 anos. Aí eu peguei 33 coisas. É como se Jesus entrasse nas igrejas agora, nesse momento. Nas mais variadas igrejas. Das mais variadas formas. E aí ele observasse tudo. Sentasse ali no último banco, quietinho, ali, e apenas observasse. Então, nesse momento, nós vamos verdadeiramente entrar na palavra de Deus. E eu convido você a estar comigo, justamente em Apocalipse, capítulo 3, versículos 19 a 20. Né? Aliás, um beijo especial para o Eliseu, para a Luciana, para o Bruno, para o André, para a dona Gemima. Todo sábado estamos estudando Apocalipse. Glória a Deus. Então não adianta você ver guerras, rumores de guerras, a situação toda e você não conhecer a palavra. A minha preocupação hoje é mostrar para você o compromisso. É mostrar para você, para mim e para você, o posicionamento necessário para que o Senhor possa usar a tua vida e a minha vida como instrumentos da glória de Deus. Se os outros fazem errado, se os outros não querem servir, se os outros não querem se posicionar, se os outros priorizam outras coisas, eu e você escolhemos fazer totalmente diferente. Apocalipse, capítulo 3, versículos 19 a 20. Diz assim, palavras do Senhor Jesus. Jesus se manifesta a João, ilha de Patmos. Ele vai mandar carta às 7 igrejas da Ásia. Não vou pregar de Apocalipse, é só para situar você, para você saber por que eu peguei esse texto. Preste bem atenção.
Diz o Senhor, eu corrijo. Jesus é muito assim, né? Eu corrijo e castigo todos os que eu amo. Eu corrijo e castigo todos que eu amo. Por isso, leve a sério o que está acontecendo e se arrependa. Escutem, eu estou à porta, coração. Eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, diz o Senhor, e abrir a porta, eu entrarei. E nós, o Pai, o Filho já habita. O Espírito Santo está aqui. O Filho já salvou. Nós entraremos e vamos ceiar. Vamos alimentar. E é exatamente isso que o Senhor quer. E hoje eu quero falar sobre 33 coisas. 33 coisas. Não vou me delongar, mas tenho que mostrar na palavra. Quais são essas 33 coisas? Jesus entra nas igrejas, observa. Veja só a proposta de hoje. Tenta visualizar isso. Jesus entra nas igrejas ao mesmo tempo. Ele é onipresente. Ele senta lá no último banco e ele vai observar tudo. A abertura, o louvor, a pregação, as pessoas, o que está sendo feito. O que será que Jesus vai e fala? E quando eu olho esse texto, a primeira coisa é que eu vejo que Jesus estabelece um confronto direto. Eu corrijo. Como um pai, ele corrige, ele quer que a gente faça o que é certo. Ele ensinou. 3 anos ensinou seus discípulos, seus apóstolos. Ele tinha uma multidão em volta dele, mas a multidão não tinha ele dentro de si. Ele dava pão, multiplicava pães e peixes. Ele curava, ele libertava. Mas quando falava em correção, uma vez ele falou que era o evangelho. E sabe o que aconteceu? Todo mundo foi embora. Tinha 20.000 pessoas. Sobrou 12. E ainda pegaram Pedro para dizer, Pedro, vai lá e fala com ele, porque ele é muito assim, sabe, Pedro? Ele é muito assim. Vai lá falar com ele. Jesus, ouve Pedro. E Pedro, teu discurso é pesado. Jesus ele não fica assim, meu querido, não vai embora, fique aqui na igreja, por favor, não me deixe, não me abandone, não. Ele falou, você quer ir embora? Pode ir. Jesus é direto. Jesus não é ignorante. Jesus ama. Muitas vezes você não disciplina teu filho, tua filha, e reclama. Ele diz assim, eu exorto, eu corrijo. Ele revela o motivo. Qual o motivo? Eu amo. Então, se alguém te ama, estará do teu lado, vai lutar. Eu estou aqui pregando a palavra de Deus e glória a Deus nessa atmosfera de unção e poder. Aleluia! Isso é muito bom, porque o Senhor está aqui, a presença do Senhor, a potente mão do Senhor. E sobre a tua vida, eu espero também que aí esteja. E se aí já chegou, coloca a hashtag glória a Deus. E se não chegou, se quebrante para chegar a essa presença, para que essa palavra seja verdade e vida para você e para todos nós. É isso que o Senhor quer, esse é o desejo dele. E aí ele revela o motivo, eu os amo. Só que ele exige uma resposta. Ele exorta, ele ama e diz assim, leve a sério. Se arrependam. E hoje o que menos tem é mensagem de arrependimento na casa do Senhor. Arrependimento, transformação, renovação. É isso. E aonde você vai, meu querido e minha querida, aonde você vai, pregue a palavra com amor, com carinho, com respeito. Porque a pessoa pode ter a sua ideologia. E nós não temos ideologia, nós temos isso aqui, Nós temos a resposta que nos leva para o céu com Jesus. Não pode ser um aspecto religioso, não. Tem que ser um aspecto essencial da palavra, da presença de Deus. E aí ele aponta, ele exorta, ele diz que ama.
Ele mostra que tem que levar a sério e ele aponta para um relacionamento. Aleluia, César. Aleluia, Inês Rocha. Olha o pessoal chegando aí. Ele aponta para um relacionamento. Ele não aponta para uma religiosidade. Nós entraremos, olha o que diz o texto, e vamos cear. Este versículo, ele fecha a ferida que você tem. Ele entra no teu coração hoje. Ele entra aí na ferida, aí na dor, aí no vazio, aí na tristeza, aí na escassez. E ele muda. Ele transforma. Ele restaura. Ele alegra. Ele põe de pé. Aleluia. Ele faz, Milton Bittar, meu amigo. Ele faz que ele ama. É isso. E aí as guerras vêm, o fim se aproxima, mas continue frutificando. Hoje eu tive o prazer de ir à igreja do meu amigo e irmão, pastor Fábio, Sérgio Soares, meu amigo, Deus te abençoe. Quanta gente boa chegando. Ailton Bernardes, Deus abençoe tua vida poderosamente. Vocês todos são esse instrumento de bênção. E aí eu pude sentar, ouvir o pastor Jabas pregar, foi uma bênção, depois teve uma comunhão dos irmãos. É esse evangelho simples, direto, verdadeiro, real, pleno, absoluto que o Senhor quer para a minha vida e para a tua vida. É esse o desejo dele, a forma dele, a maneira dele. Mas você quer se alimentar do quê? De migalhas? Quer se alimentar de bolotas, de porcos? Como o filho pródigo? Você é bem-vindo, como diz Ildete aqui, você é bem-vindo a estar aqui para ouvir uma palavra. Eu não sou o dono da verdade. O dono da verdade é Cristo. Mas o que estamos vendo é uma vergonha. Então, nesta hora eu vou te revelar a verdade. Você quer a verdade ou você quer a mentira? Quem quer a verdade, coloca a hashtag, eu quero a verdade. E é a verdade da palavra de Deus. Ele está aqui. O meu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele está aqui para descortinar os teus olhos. Para você entender exatamente o que Ele quer da sua vida. Porque o Senhor te ama. Porque você é um homem de Deus e precisa compreender esse chamado glorioso que Deus entrega a você. Você é mulher de Deus. Então vamos lá. 33 coisas que o Senhor Jesus vê nas igrejas e que Ele nunca pediu que as coisas fossem assim. Nós começamos com Apocalipse 3, 19 e 20. Já li o texto. O que é que Jesus viu? Porque a proposta hoje é Jesus entrou nas igrejas, sentou lá na última fileira, observou tudo. E o que ele viu? E a primeira coisa que eu vou dizer para você, eu vou mexer no vespeiro. O Eliseu vai gostar, meu amigão. Ele vai gostar do primeiro item. Jesus olha e vê que as pessoas acumulam dinheiro, mas as pessoas estão morrendo espiritualmente. Elas não têm relacionamento. A teologia da prosperidade, e eu creio na prosperidade do Evangelho. Eu creio na prosperidade que vem sobre a tua vida para financiar a expansão do reino e não o luxo, a luxúria, a mentira, o engano que tem levado vidas a se escandalizar do Evangelho. Não! Mas a palavra que conduz à presença de Deus. É por isso que o vazio não te preenche.
É por isso que dentro do coração está esse vazio. É por isso que você vai e até não suporta ouvir. E a primeira coisa está aqui. Jesus olha e lá em Mateus 6:24, eu vou trazer palavra de Jesus para sustentar o que eu estou falando. E a primeira coisa é essa. Ele vê gente querendo acumular dinheiro, mas morrendo espiritualmente. E essa é uma estratégia de Satanás. Porque ele e seu amiguinho Mamon, o Deus da riqueza, trabalham muito bem para destruir você. Mas isso tem que mudar. Tem que ser diferente. E aí a palavra diz, ali em Mateus 6:24, vocês não podem servir a Deus e a Mamon, o Deus da riqueza. Qual é a sua escolha? Eu quero que você tenha prosperidade, ou eu trabalho, graças a Deus eu trabalho, me viro em 1000. Mas qual é a tua escolha? A riqueza ou a eternidade? Jesus ou o reconhecimento dos homens? O aplauso dos homens ou esse vazio que você está vivendo? Pois você aprende, mas não vive. E quando Deus estende a mão dizendo, está aqui, eu vou ensinar você. Está aqui, eu vou ensinar você. Você não quer. Ah, mas eu sempre fujo. Pare de fugir. Hoje o Senhor te chama a voltar, a querer aprender com quem sabe Jesus tem a resposta. A palavra está aqui. A verdade é clara. E você não quer mais um evangelho aparente, profecias vazias, que não se cumprem. Eu sou pentecostal bíblico. Não sou neopentecostal, não. Quem fala é a maior profecia, a Bíblia. Então o que você quer? O que você quer? Qual é a tua escolha hoje? Não é à toa que Deus te colocou nessa live. E o Senhor deixa claro. João 2,16. A minha casa não é lugar de comércio para fazer mercado. Ela se tornou casa de salteadores, falsos líderes, que criam um espetáculo pirotécnico de canhões de luz e tantas coisas para que você tenha uma boa experiência. A boa experiência é a metanoia, é o arrependimento, é a mudança, é a verdade, é a paz, é a alegria. É isso que é a experiência que Deus quer. Uma intimidade onde você não vai todo dia pegar água no poço, como a mulher samaritana, mas você começa a viver um nível onde do teu interior rios de água viva começam a fluir nesta hora. É isso. É isso que Ele quer. Jesus, meu Senhor e Salvador. Esse é o desejo dele. Terceira coisa, aleluia. A segunda é essa, né? Transformaram a casa de Deus num comércio. A terceira coisa, vocês buscam aplausos. Vocês buscam aplausos e não a aprovação de Deus. E é o que a maioria quer, ser reconhecido por homens. Não! É a aprovação de Deus. É isso. É a vontade dele, é o querer dele. E aí a palavra do Senhor nos leva lá em Mateus 6:1. Cuidado. Não pratiquem as suas boas ações em público para serem vistos pelos outros. É isso, é pregar a palavra, é ajudar, é estender a mão, é viver o problema do próximo. Hoje eu estava conversando com meu amigo pastor Fábio sobre isso. Conversando sobre esse evangelho da falta de homens e mulheres, mas você está aqui, não é por acaso. E se você quer, não basta chorar sentindo a presença de Deus, mas se posicionar diante do poder de Deus
se posicionar diante da glória do Senhor, se posicionar diante do que Ele quer. O teu corpo estremece, a presença de Deus é real, porque esta é a vontade dEle para a tua vida, para a tua casa. Não é o vazio. Não é o vazio. Não é a mentira. Não é a aparência. Temos que amar. Temos que resgatar. Temos que nos posicionar. É isso. Largue a religiosidade. Arregace as mangas e avance. Conquiste. Pois o Senhor espera isso da minha vida e da tua vida. A região celestial está se movendo agora para mudar você. Este é o desejo do Senhor. Quarta coisa. Vocês se vestem de líderes, mas têm coração de lobo. Calma, não estou ofendendo você. Eu estou falando de líderes, de pessoas que você fica seguindo na internet e não devia seguir, de historinhas que você ouve mentirosas, de pessoas que não têm a menor respeito ou reverência com Deus. Ter intimidade é uma coisa, mas ser irreverente com Deus não. Ele é o El Shaddai, Ele é o Todo-Poderoso, Ele é o que cuida de mim e de você, Ele é o que renova as nossas vidas. Por isso o teu vazio está sendo preenchido com esta palavra, porque você não aguenta mais, mas não se posiciona. Chegou a hora de compreender. Mateus, capítulo 7, versículo 15. Cuidado com os falsos profetas, disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos vorazes. Cuidado. Quinta coisa. Vocês pregam sobre mim, mas não me conhecem. Jesus está lá observando as igrejas nesse momento. Vocês pregam sobre mim, mas não me conhecem, não sabem quem eu sou. E Mateus capítulo 7, 21, que eu prego a palavra, eu não fico aqui contando historinha para você chorar. Eu não fico aqui dizendo que Deus é lindão, Ele é o Senhor, Ele nos ama, Ele subiu naquela cruz por mim e por você. E a Bíblia diz lá em Mateus 7, 21, nem todo aquele que me chama Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Não. Mas aquele que faz a vontade do meu Pai, aquele que guarda os meus mandamentos, aquele que está posicionado, não essa bagunça, essa baderna que chamam de mover de Deus, e muitas vezes não é, na maioria das vezes não é. Não é show pirotécnico para dar uma bela experiência, mas é posicionamento real. Não é religiosidade e costume de homens, mas é quebrantamento e mudança. É isso que o Senhor quer. Esse é o desejo dele, essa é a vontade dele. Sexta coisa, vamos correr. Vocês ignoram os pobres e exaltam os poderosos. Agora tem ala VIP. Vamos exaltar os poderosos. Não, a ala VIP sabe o que é? É Jesus dizendo, vá nos becos. Vá nas ruelas. Vá buscar os perdidos. Tragam eles para a ceia do meu Pai. É isso que ele quer. E a Bíblia diz, em Mateus 25, 42, eu, Eliseu, Luciana, Milton, nós amamos essa passagem. Tive fome e vocês me deram de comer. E não é só o quilo amigo, a cesta básica do amor. Não. É o posicionamento real. Não são roupas de grife. Não é desfile de moda. Mas é pano de saco de arrependimento. Se essa palavra está falando com você, coloque a hashtag está falando comigo. Hashtag está falando comigo. Porque ele começou dizendo que ele exorta quem ele ama.
Ele se importa comigo e com você. Ele tem um plano maravilhoso para nós. A diferença é que eu não desisto. Não tenho medo do sistema. Porque o grande El Shaddai é quem cuida de mim e de você. Não tema. Apenas vigie e haja. É isso que ele quer. Os anjos de Deus estão posicionados. Sétima coisa. Olha lá, pessoal postando aí. Esse é o verdadeiro exército do Senhor. Esses são os remanescentes de Israel. Da Israel espiritual. Sétima coisa. Vocês, olha só, agora o pessoal vai pegar e vai me perseguir. Mas eu estou acostumado, não estou nem aí. Vocês cobram para me servir. Vocês cobram para me servir. Mas fui eu quem pagou o preço. Ô, glória! Vocês cobram para me servir. É cantor, é Of the Kings, é Powers and Nevers, é tanta barbaridade. Vocês cobram para me servir, mas quem pagou o preço, ó, foi ele. E esta glória que começa a fluir nesse momento, é para você entender que ele está estendendo a mão para você, está puxando você, trazendo para perto. Porque quando você tinha um sonho de ter um carro, ter uma casa, ter filho, filha, houve alguém que orou por você. Houve alguém que pagou um preço e Jesus pagou esse preço pela minha vida, pela tua vida. E ele diz em Mateus 10:8, vocês recebem sem pagar, porém deem sem cobrar. Aquilo que de graça recebeis, de graça dai. E hoje de manhã o pastor Jabas pregou sobre essa graça de Deus na Santa Ceia, ali no Profetas do Asfalto. Uma bênção de culto maravilhoso. Como é bom sentar para ouvir. Esta é a verdadeira humildade. Oitavo, vamos correr. Vocês edificam templos, mas destroem corações. Olha que forte, eu estou pregando uma palavra forte. Era para ter milhões de pessoas ouvindo. Mas Deus sabe onde vai chegar essa mensagem. Vocês edificam templos e destroem corações. Mateus 12:6, tudo palavra de Jesus. Aqui está alguém que é mais importante do que o templo. Eu e você não somos nada. Oliveiras enxertadas. É isso. Então, antes de edificar e ter igreja de R$1 bilhão, como uma postagem que escandalizou tanta gente, transforme tudo isso em ações práticas e invista em ministérios sérios. Semeie em pessoas sérias que amam o Senhor e que fazem esta obra. E juntos vamos transformar tudo. 9. Vocês amam a religiosidade, mas desprezam a justiça. Agora vamos lá em Mateus 23, que a maioria não gosta. Vocês dão o dízimo da hortelã, do cominho, mas deixam de lado os ensinamentos mais importantes da lei. Deveis fazer essas coisas. Ser dizimistas, ofertantes, mas não negar a justiça. A igreja, como disse a Luciana ontem, antes da aula de Apocalipse, ela falou sobre isso. Mas por que todo mundo não se une? Por que todo mundo não se posiciona? É um frio tremendo. Por que não estendemos a mão? Sabe por quê? Porque eu só falei exatamente 9 itens. Eu vou falar todos. Vai dar tempo, fica tranquilo.
33 coisas que Jesus olha nas igrejas hoje e ele não aprova. Essa mensagem é para você salvar ela. Ele quer a justiça dele, o braço estendido. Valorize, porque enquanto você está dormindo tem alguém orando por você, tem alguém intercedendo por você, tem alguém clamando por você. Valorize, porque quem você valoriza não está nem aí pro teu problema, não está nem aí pro teu problema. Então, unidos, avançamos, conquistamos. É isso. Senão o teu louvor vai ser vazio, você vai cantar. Os outros até podem sentir a glória, mas não vai mudar nada. Mas hoje eu sinto que a tua presença aqui é um sinal de Deus. É um sinal de Deus. Ô, Alaide, bem-vinda. Fica tranquila, tô no item 10. Vamos acelerar. Alaide, Deus abençoe, minha amiga e irmã. 10ª coisa que Jesus veio e não tolera. Vocês expulsam demônios, mas são guiados pelo orgulho. Vocês expulsam demônios e são guiados pelo orgulho. Exatamente isso. E aí a palavra do Senhor diz lá, em Mateus 7, versículo 22 a 23, porque veja só, eu propus no início, Jesus entrou nas igrejas, todas, ao mesmo tempo hoje. E eu estou falando que ele viu e não gostou. E eu estou usando as palavras dele para dizer por que eu digo que ele não gostou. Mateus 7, 22 a 23. Em meu nome expulsam demônios. E eu vou dizer na cara de vocês, vocês nunca me conheceram. Vocês nunca me conheceram. Nesse exato momento, os anjos que estão em volta de mim são poderosíssimos. Porque eu estou pregando a verdade da palavra, como sempre, todo domingo, 7:30 da noite. Pelo Instagram, Doutor Juarez Torres Oficial. Pelo Facebook, Juarez Torres Ramos. E como é bom trabalhar pro reino. Como é bom servir o reino do Senhor. 11ª coisa, vamos lá. Vocês ocupam os primeiros lugares. Agora é a área VIP, né? É o show agora, área VIP. Vocês ocupam os primeiros lugares, fariseus, mas são os últimos em humildade. Olha que forte. E a Bíblia diz lá em Mateus 23, 12, quem se engrandece será humilhado, e quem se humilha será engrandecido. Veja que os padrões estão invertidos. Não é isso que Deus espera, não é isso que Deus projetou para a igreja. Vamos ao 12º item, vamos acelerar. Vocês são sepulcros pintados de branco, mas por dentro estão mortos. Olha o que Jesus coloca. Vocês são sepulcros caiados, mas por dentro estão mortos e vestidos de religiosidade. Onde está isso? Mateus 23, 27. Esta é a palavra do Senhor. Não há arrependimento. 13ª coisa que Jesus observa. Vocês se orgulham de títulos. Vocês se orgulham de títulos, mas não têm o título de servo fiel. Vocês se orgulham de títulos, mas não têm o título de servo. Em Mateus capítulo 23, versículo 11. Eu até aconselho você a ler depois da mensagem o capítulo 23 todo. O Ailton está dizendo aqui, é forte demais. E glória a Deus, Ailton, pela sua postura e de todos vocês. Porque eu, esse humilde servo,
Irmão Juarez Torres, função no reino, apóstolo, profeta, mestre. É função, não é título. Essa é a verdade. Que ninguém prega. Essa sim que você tinha que compartilhar com todo mundo. Colocar um comentário. Olha, eu ouvi uma palavra verdadeira que eu não ouço há anos. E as pessoas receberem essa palavra. Mas deixa para lá. Mateus 23, 11. Você quer ser o maior? Seja servo de todos. Você quer ser o maior? Seja servo de todos. Esse é o desejo do Senhor. É o maior título. 14º, vamos acelerar. Vocês chamam de bênção de Jesus o que eu chamo de idolatria. É patuá gospel, é objeto ungido. Eu sou pentecostal bíblico. Eu acredito em profecia, eu acredito em revelação, mas não acredito em nada que tire a glória do Senhor. Vocês chamam de bênção o que eu chamo de idolatria. E aí, novamente, eu falo de Mateus 16, 13, onde Jesus fala, não podeis servir a dois senhores, porque hão de servir a um e desagradar a outro, não podeis servir a Deus e as riquezas. Se você quer ser próspero, quer ser abençoado, amém. Mas é para semear no reino, para Deus te abençoar mais. E aí depois Deus manda mais, e você semeia mais. Pare de ser avarento. Avarenta. Não herdará o reino dos céus. Décimo quinto, já estamos no meio, ó. Vai dar tempo tranquilamente. Vocês usam meu nome para se promoverem. É isso. É um tal de geme-geme no louvor, geme-geme na pregação. É compromisso. É realidade. É glória, é unção, é poder. É relacionamento, é intimidade. É isso. E a Bíblia diz lá em Lucas 11:43. Lucas 11:43. Ai de vocês, porque amam os lugares de honra e os cumprimentos nas praças. O fariseu gostava disso. Não, se submeta, dobre o joelho, clama ao Senhor, receba a oração. 16ª coisa, vocês não entram no reino. Os fariseus ficam parados na porta do reino. Eu já venci a morte 4 vezes. E na terceira eu vi a porta estreita lá no céu. Passa um de cada vez. Marido não leva esposa. Esposa não leva marido. Pais não levam filhos. A escolha é individual. O resultado? Creia no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Entenda isso. E a palavra diz assim em Mateus 23, 13. Vocês mesmos não entram e impedem os outros de entrar. É por isso que ninguém quer saber de buscar o Senhor. 17ª coisa, vocês transformam pastoreio em domínio autoritário. E aí o rebelde fala assim, aquele pastor é autoritário. E muitas vezes está ensinando a verdade, porque ele é muito assim, né? É muito assim. Mas aí, o coitadinho, a coitadinha, acaba sendo manipulado. Manipulado, Laura. Pelos verdadeiros autoritários. Cada pastor, homem ou mulher de Deus, somos guardadores, mordomos. Mordomos não é nosso. E a responsabilidade é grande.
das vidas que Deus coloca em nossas mãos. 17ª coisa, vamos correr. Vocês transformam pastoreio em domínio autoritário. Lucas 22, 26. Entre vocês, o maior tem que ser o servo. O líder do ministério, o líder tem que ser o servo de todos. Esse é o desejo do Senhor. 18º, vocês confundem sucesso com santidade. Eu ensino muito isso para Eliseu. Eliseu, nem tudo que dá certo é de Deus. Ministério de Jesus, quando ele precisou, não tinha um do lado dele. Nem tudo que é aprovado pelos homens é aprovado por Deus. Lucas 16, 15. O que é importante para Deus não é o que é importante para os seres humanos. É um erro de priorização. 19. Vocês amam os dons, mas desprezam o caráter. Eu creio nos dons, mas tem que ter dom e caráter. É isso. Não é dizer que Deus está falando e pesquisando a vida da pessoa quando chega na igreja. Posso preencher uma fichinha? Posso saber de onde você é? Você é casado? Aí vem aquela papagaiada. Quando é Deus falando é algo tremendo. Não precisa de fichinha não para pesquisar na internet. Olha, Deus me mostra uma moça por nome Ana Cláudia Cristina da Silva. Quem é você? Aí a pessoa chora. Você está com seu marido, fulano de tal, aqui, chora. E o espírito do engano, ele pega tudo isso e te afasta do que é de Deus. Olha, são 33 coisas, já estou na 19ª. Vocês amam os dons, mas desprezam o caráter. Jesus, a proposta para quem chegou agora, pastor Heller, meu grande amigo, chegou agora, certo? Depois ele vai voltar lá para pegar a mensagem no início. É que Jesus está sentado nas igrejas, observando tudo. E ele está falando o que ele não gosta e não ensinou. Mateus 24, 25. Muitos virão usando o meu nome, mas eles são enganadores. Vamos para a reta final da mensagem. 20. Vocês anunciam cura física, mas ignoram a cura espiritual chamada arrependimento. É isso. É a mensagem da regeneração. É isso que Deus tem para a minha vida? Tem para a sua vida? E aí a Bíblia diz, ele cura. Eu creio. Eu sou um ministro de cura. Para a honra e glória do Senhor. E aí ele chega e diz assim, não vim para chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Lucas 5:32. 21. Vocês falam do céu, mas vivem na terra? Vocês falam do céu e vivem na terra. Ah, porque eu quero isso, que se Deus me der isso, eu vou servir, porque se Deus me der, aí eu vou fazer a obra. Não, você vai fazer. Você vai se posicionar. Você ouve quem não devia ouvir. A vida inteira foi assim. E quem você tinha que ouvir, você não ouviu. Por isso está aí jogado, jogada. E Jesus fala ao teu coração. E Jesus trabalha o teu interior. E ele observa e fala assim, vocês falam do céu, mas vivem na terra. Aí Mateus 6:20. Até comentei isso com meu amigo Eliseu, ontem na aula de Apocalipse. Vocês têm que ajuntar riquezas no céu, onde nada destrói. Inflação, governo autoritário, manipulação,
Olha só, Eudete sentindo a presença de Deus, ele colocou o bonequinho chorando. Deus está falando com você. Coloque a hashtag Deus está aqui. Eu quero saber onde Deus está. Em Goiânia eu sei que está. Em São Vicente também. Em Londrina. Ó, tem gente aqui dos Estados Unidos. Olha só. Tem gente da Europa aqui, ó. Ô, beleza. Olha aí, onde está chegando a mensagem. 22º. Vocês, diz Jesus, esqueceram o significado de negar-se a si mesmo. Marcos 8,34. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Olha lá. Está lá na Eudete, está lá no Ailton, está aí na Vera, a Vera está assistindo também. Praia Grande também está aqui com a gente. Então negue-se a si mesmo. É isso. Para de ficar se alimentando de migalhas. Hoje eu estou mostrando na Bíblia, eu podia mostrar muito mais. 33 coisas que Jesus deu uma prova nas igrejas. Mas calma, eu vou dar solução para você daqui a pouco. 23º, está acabando. Vocês têm diplomas, mas têm corações vazios. Alaide dizendo, Deus está aqui. Olha. Sorocaba. A palavra de Deus alcança os 4 cantos da terra. Louvado seja o teu nome, meu Senhor. Desperta a tua igreja verdadeira, para que sejamos pedras vivas em tua presença. É o que nós queremos. É isso. 23º, Mateus 15:8, ó. Este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E aí você que não tem intimidade com Deus, você quer narrar a vida de quem tem intimidade com Deus? Quem é você na fila do pão da vida? Quem é você? Quem é você? Nós não somos nada. Jesus é tudo. Ele nos chama para isso. Essa é a vontade dele. 24º. Vocês são famosos entre os homens e desconhecidos no céu. Alô, curtição! Alô, rede social! Vocês são famosos entre os homens e desconhecidos no céu. Lucas 10, versículo 20 diz assim, não se alegrem, porque os espíritos se submetem a vocês, mas porque os nomes de vocês estão escritos lá no céu, pro céu, com Jesus. Sempre foi isso. E você nunca deu valor. Vigésima quinta coisa. Estamos acabando, falta pouco. Vocês ensinam tradições humanas como se fossem mandamentos. Vocês ensinam tradições humanas como se fossem mandamentos. Olha quanta coisa Jesus não aprova. E eu sei que na cabeça de vocês está assim, mas qual igreja é verdadeira? Eu vou falar com a igreja. Eu vou dar o nome da igreja verdadeira. Eu vou dizer para você qual é a igreja verdadeira. Eu vou mostrar para você na Bíblia. Qual é a igreja verdadeira? Qual será? Calma, já falo para você. E aí a Bíblia diz assim, vocês ensinam tradições humanas como se fossem mandamentos. Aí Jesus fala lá em Marcos 7:8. Vocês abandonam o mandamento de Deus e preferem obedecer os ensinamentos dos homens.
Então veja na concepção do Senhor Jesus o que é feito, o que entristece. Ele não pediu para fazer. Ele não quer que você viva esse relacionamento vazio que não te leva a nada. Você acha que tem ovelhas e não tem nada. As ovelhas não são suas. É por isso que não cresce, não expande. 26º. Vocês usam o púlpito como trono e não como cruz. Vocês usam o púlpito como trono e não como cruz. Marcos 9:35. Quem quiser ser o primeiro, seja o último, seja servo. 27º, vou dar uma acelerada. Vocês criam seus impérios pessoais. E quando os impérios derretem, a água evapora. Impérios derretem, a água evapora. E você descobre que não era reino. Eram homens querendo ser adorados, vivendo o padrão de Mamon. Mas neste momento, eu sinto o Senhor estendendo a mão sobre nós e nos dando uma capacitação para vencermos tudo isso. Mateus 23:11. O maior entre vocês tem que ser servo. Você quer ser servo? Quer ser serva? Coloca a hashtag eu quero. O Senhor está aqui na sua casa e Ele, neste momento, Ele abraça você com seu amor. Receba esta veste nova. Receba! Esta é a verdadeira glória. É o que Ele quer. É como Ele faz. 28º. Já vou orar por você, dizimista, você ofertante, você que está me ajudando na minha recuperação, né? A maioria, não sei se sabe, né? Eu amputei metade do meu pé, mas eu não paro. Estou fazendo a obra. Daqui a pouco vou orar por você, dizimista, ofertante, você que tem sustentado esse ministério de palavra de Deus e tem me enviado através da sua fidelidade para abençoar vidas. Calma, estamos terminando. Vocês buscam milagres, mas não conhecem o Deus de milagres. Olha o que Jesus está falando agora. Meu Deus! Vocês buscam milagres, ele está falando, mas não conhecem o Deus de milagres. Mateus 12:39. Uma geração má e sem fé pede milagre? Uma geração má e sem fé pede milagre? 29º. Estamos acabando, é só 33, vai acabar. E eu podia falar a noite toda, mas daqui a pouco eu vou revelar qual é a igreja verdadeira. Você quer saber qual é a igreja verdadeira? 29º. Jesus olha as igrejas hoje em dia, está lá observando, lá na última fileira. Ele não está na área VIP, não.
Ele quer estar na área VIP, sabe aonde? Sabe qual é a área VIP que ele quer? É o seu coração. Esta é a sua área VIP. Coração. Olha o Ailton colocando aqui. Hoje a noite é de esclarecimento. Obrigado, Jesus. Ore por mim, meu amigo. Ore, porque o diabo me odeia. E vai odiar mais. Porque eu sei até onde o Senhor vai me levar. Pregando esse evangelho. E como eu queria ter todos vocês do meu lado. Como eu queria. Quem sabe? 29º, estamos acabando. 4 coisas faltam. Vocês se unem por interesse, mas não pelo amor que eu coloquei em vocês. Chega de interesse. Deixa Deus colocar amor. Os céus estão abertos. Oh, Rikanama Suriande Harasionde Lavai. Oh, Rekinaya Canturia Suriante Lavas. Oh, Riviana Canturia Sei. Oh, Rikene Canturia Suri Canta Lavas. Mateus 24:12. Ele diz: o amor de muitos esfriará, mas ele não disse o amor de todos. O meu amor não está frio. 37 anos servindo ao Senhor. E ele permanece firme por causa de Deus. Só ele, para fluir esse amor dentro de você. Receba de Deus. Eu quero te abençoar. Receba agora. Ele vai romper a barreira. Ele vai ungir você. Ele vai revestir você. Levanta a tua mão agora e receba. O Deus Todo-Poderoso, o meu Senhor e Salvador Jesus Cristo, os 4 seres viventes, os 24 anciãos, miríades e miríades de anjos. Tudo está preparado. E a trombeta vai tocar. E a igreja será arrebatada. 30ª coisa. Faltam só 4. 33 coisas que Jesus observa nas igrejas e ele não aprova. 33 coisas que as pessoas aplaudem e o Senhor só se entristece. 30ª. Vocês substituíram o discipulado pela performance. Agora é tudo em inglês, é performance. Não é quebrantamento. Não é humildade. É mentoria. E como é bom ser psicanalista, porque eu divido as coisas. Eu sou homem de Deus. Minha profissão, psicanalista clínico. Sou mentor, sou coach. Mas não misture as coisas na casa de Deus. Não misture as coisas na casa de Deus. Não misture, pois o espírito de engano reina
Mas hoje, nesta hora, o poder desse espírito de engano e esses espíritos de engano são lançados no abismo. Eu sou embaixador do reino e assim seja. Em nome de Jesus. Sejam acorrentados. Sejam amordaçados. Sejam lançados no abismo. E de lá não saiam. O Senhor nos chamou para isso. 30º. Vocês substituíram discipulado por performance. E aí, tá lá. Alô, alô, igrejas do espetáculo piromaníaco. Alô, alô, igrejas do canhão de luz e da fumaça, de gelo, né? Gelo, né? Coração de gelo seco. Ele diz assim, olha o que ele diz lá da última fileira, 30ª coisa, Mateus 28:19, ide e fazei discípulos de todas as nações. Aleluia! Discípulos de todas as nações. O reconamando de Sirion de Colibas, Arabali Halamalahriasilas, Roquelibian de Halacion de Hal, Aramando de Alaia, Surian de Canto de Alas. Deus de poder, aqui está o teu povo, meu Pai. E nós queremos fazer tua vontade. 31º, faltam só 3. Segura só mais um pouquinho. Não é uma mensagem rasa de meia hora. É uma mensagem profunda de transformação. É isso. 31º. Vocês, alô, alô, movimentos que não levam a nada. Jesus está lá na última fileira dizendo, vocês atraem multidões, mas não transformam ninguém pela minha palavra. É um oba-oba espiritual. É isso. Não transformam ninguém. Multidões. No vale da decisão. Multidões. Recebendo a palavra por mim e por você. E se você quer ser esse instrumento, Deus te capacita nesta hora. Levante a sua mão e dê um glória a Deus. Receba nesta hora. É isso que Ele quer. Reconamando recebe, meu Senhor e Salvador, que veio em carne, morreu e ressuscitou e hoje vive e reina eternamente. Precisamos desse posicionamento. E aonde está isso? Mateus 23:15. Vocês percorrem o mundo inteiro para fazer um convertido e depois o tornam 2 vezes mais merecedor do inferno. Ah, você não lembra disso? Vai lá em Mateus 21, Mateus 22, Mateus 23, Mateus 24. Deus vai falar muito mais ainda contigo. Deus abençoe a tua vida, Maria Aparecida. Cida, Deus te abençoe.
Duas coisas. Mas o povo não quer a verdade. O povo não quer a verdade. Quer ser iludido. E o Senhor quer mudar tudo isso. E aí a Bíblia diz, 32ª coisa. Vocês falam no meu nome, Jesus dizendo, mas não querem viver como eu vivi aí. Vocês falam no meu nome, mas não querem viver como eu vivi. Mateus 11:29. Aprendam de mim, diz Jesus, porque sou manso e humilde de coração. E a 33ª, olha só, 33 coisas que Jesus fez nas igrejas e não aprova. E as multidões marcham para o abismo. Qual é a 33ª coisa? Eu já vou ler o versículo. Apocalipse 2:4. Tenho uma coisa contra vocês. Vocês não me amam. E abandonaram o primeiro amor há muito tempo. Eu vou falar qual é a igreja verdadeira agora. Qual é a igreja verdadeira no meio de tantas verdades? Qual será? Prepare-se. Qual será a igreja verdadeira? A igreja verdadeira, eu vou falar o nome. Eu vou falar o nome. Quem já sabe, posta aí o nome da igreja verdadeira. Posta aí o nome da igreja verdadeira. A igreja verdadeira é aquela que traz o pecador ao arrependimento genuíno. É aquela que pratica a humildade diante de Deus. Lucas 5:31-32. Os sãos não precisam de médico, mas sim os doentes. Eu vim para chamar pecadores ao arrependimento. A primeira mudança começa com quebrantamento. Abra mão do orgulho. A igreja está doente. Ela tem que voltar ao quebrantamento, ao arrependimento e à dependência do Senhor. A igreja verdadeira, ela é aquela que reacende o primeiro amor. Apocalipse 2:5. Lembre-se de quando você caiu. Arrependa-se dos seus pecados. Faça o que fazia no princípio. A igreja verdadeira, ela ama, ela se posiciona, ela não vive o status humano, não serve o Deus da riqueza, não substitui o amor mentiroso. Ela se posiciona. Ela sai da mentira, volta para a verdade, se coloca na posição. A igreja verdadeira tem um relacionamento com Cristo. A igreja verdadeira, terceira coisa, ela redefine o que é sucesso ministerial. À luz do serviço do Senhor. Mateus 23:11, quem quiser ser o maior, seja o menor, sirva aos outros. A igreja precisa abandonar a arrogância dos seus tronos, dos seus palcos, dos seus seguidores, e tem que retornar à simplicidade, à humildade, de lavar os pés uns dos outros. Eu cansei de lavar os pés de pessoas. Quantas vezes na Santa Ceia, a Laíde lembra,
Quantas vezes lavava os pés? Porque o Senhor deu exemplo. Vamos terminar. Temos que orar por você, pela sua vida, pela sua casa, pelo seu lar, pelo seu chamado. Quarta coisa, a igreja verdadeira. O pessoal não está botando o nome das igrejas aí, ó. Qual será a igreja verdadeira? A igreja verdadeira, ela derruba os impérios humanos. A igreja verdadeira derruba os impérios humanos e edifica verdadeiramente sobre a confissão de Pedro. Sobre esta confissão edificarei a minha igreja. Derrube impérios, edifique o reino. Aleluia! O reconamanto resuriante. É o Senhor quem cuida de nós. É o Senhor quem nos transforma. Mateus 6:33. Procure, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. E todas as demais coisas, todas, vos serão acrescentadas. Jesus nunca pediu templos luxuosos. Jesus nunca pediu estruturas milionárias. Jesus chamou a igreja para edificar. Efésios 4, leia lá. Eu prego a palavra. Eu sou mestre da palavra, mas ele é a própria palavra. Quem pode glorificar a Deus? Louvado seja o teu nome, Deus. Deus não investe no que é temporário. Deus quer te dar o que é eterno. Finalizando. Quem chegou no meio da mensagem, eu dou um conselho. Depois que eu postar, volta no início. Que você vai receber muito de Deus. A igreja verdadeira é aquela que para de comercializar a fé e prega a verdade com ousadia. É por isso que eu creio que o avivamento é algo individual. Mas se você quer viver o avivamento, nós nos unimos para viver o verdadeiro avivamento. Aonde as riquezas desse mundo alcançam os estômagos vazios e a frieza social. Esta é a grande mudança. A Laíde está colocando aí um número para você que quer abençoar o meu ministério. Faça o que Deus mandar. Você não é obrigado a nada. Você que está me ajudando na minha recuperação. A Laíde colocou aqui no Facebook, tem aqui também no Instagram, 43 999 28 80 77. É um telefone. 43 999 28 80 77. Faça o que Deus mandar. Só isso. Deus sabe tudo. Todas as coisas. Mas eu sou uma terra boa. Porque muitos que estão aqui conhecem o meu ministério. Eu não brinco com as coisas de Deus. Vamos lá então. Mateus 10, 8. O que de graça recebei, de graça dai. E a glória volta ao templo. A pregação, ela tem que ser liberta da corrupção. Liberta da corrupção financeira. A pregação, ela tem que anunciar a verdade do reino. Com coragem, sem covardia. Chega de covardes. Com generosidade. Mesmo que custe
você ser perseguido, atacado, injuriado. Quem sustenta você é o Senhor. Vou dizer o nome da igreja verdadeira. Falta só duas coisas aqui. Eu falei que a mensagem era boa. Todo domingo a mensagem é boa. A da semana que vem, prepare-se. A da semana que vem, prepare-se. A igreja verdadeira é aquela que diz assim, eu vou viver como o meu mestre viveu. Dependendo do Pai. Fazendo boas obras. Curando enfermos, libertando cativos. A igreja é chamada para fora. Eclésia. Chamados para fora. Qual é a igreja verdadeira? Olha lá, o pessoal está botando um monte de nome aqui. Ó. Um monte de nome. Essa palavra é tremenda. E a honra e a glória é para o Senhor Jesus. Por isso eu digo, a verdadeira humildade é diferente do que você pensa. A glória é para o Senhor sempre. Não são estruturas humanas, mas é eu e você. Eu vou falar o nome da igreja verdadeira. Está preparado? Eu vou falar o nome da igreja verdadeira. Está preparado, preparada? Ele diz ali, em Mateus 11:29, a você que vive o vazio, a você que não ouve quem devia ouvir. Mateus 11:29. Aprendam de mim, diz o Senhor, porque sou manso, diz Jesus, e humilde de coração. Jesus está chamando a igreja de volta hoje. Uma igreja transformada. Uma igreja que reflete a glória dele. Não uma corporação global, midiática. Não. Mas servos e servas do Senhor que querem cumprir o seu querer. Se você quer, levante a sua mão e receba esta glória sobre a tua vida, aí onde você está. Ele te ergue nesta hora, igreja! E a última coisa. Olha que palavra tremenda. 1h30 você está na presença de Deus. Porque aí fora é tanto showzinho que tem que fazer uma experiência legal. E não tem palavra como essa. Obrigado a vocês aí, ó. Tá aí o número aí, você quer semear no meu ministério. 43 999 28 80 77. Vamos lá, qual é a igreja verdadeira? Eu encerro com esse versículo. E eu vou dizer o nome da igreja verdadeira. O Ailton já deu o nome aqui, ó. Será que é? Eu vou dizer qual é a igreja verdadeira. Mas antes eu vou ler Mateus 13:33. Fiquem vigiando, disse Jesus. Perdão, é Marcos 13:33. Fiquem vigiando e orando, porque vocês não sabem o dia, mas os sinais estão aí. Qual é o nome da igreja verdadeira?
Vou até beber um pouquinho de água aqui. Qual é o nome da igreja verdadeira? Será que é a sua? Será que é aquela que você congrega? Será que é aquela que você gosta na internet? Qual é a igreja verdadeira? Eu vou dizer o nome. Em todo esse planeta, Jesus olhou e ele vai dizer qual é a igreja verdadeira. A igreja verdadeira, ela tem estrutura, ela tem vida, ela flui o poder de Deus 24 horas. Ela tem quebrantamento. A igreja verdadeira adora em espírito e em verdade. A igreja verdadeira não faz comércio. Seus adoradores não cobram para cantar. Seus pregadores não cobram para pregar. A igreja verdadeira, qual é o nome? A igreja verdadeira. Sabe qual é o nome? Sou eu e você unidos vivendo esta verdade, aonde o cabeça dessa igreja é Cristo. Essa é a igreja verdadeira. Oh, requenalasse o de queturialai. Oh, rebarasse contrialasei. Oh, rego negassuni cantaramanai. Aleluia! Aleluia! Oh, rigalama suricanteriana suricantaramai. Oh, riganaga suyandere suricantaramas. Oh, raganaga suricanturiana suricanturiana. Esta é a igreja verdadeira. Domingo que vem, não perca a mensagem. Muitas pessoas chegando agora, sejam bem-vindos. Voltem no início da mensagem, porque hoje eu revelei aqui 33 coisas que Deus não aprova nas igrejas. Vamos orar? Vamos interceder agora. Vamos clamar pela sua vida. Vamos clamar pela sua casa. Vamos clamar por esta semana. Vamos orar, pois tudo está se cumprindo. Eu tenho dado aula de Apocalipse aí, e as pessoas estão instruídas. E Jesus falou, não é para ter medo, não temas, mas vigiem. Quem realmente sabe da verdade, vigia. Vamos orar? Coloque as duas mãos no seu coração. Eu vou apresentar seu dízimo, sua oferta, seu voto, seu desafio. Você que está me ajudando no meu tratamento, você vai semear nesse ministério. Se Deus mandar, também se Deus não falar nada, não faz nada, não. Mas se Deus está falando com você, ó o Clóvis, meu amigo, que saudade. Se Deus falar com você, semeia hoje.
sua oferta, dízimo, oferta nesse ministério, certo? Nesse ministério. O número é 43999288077. 43, está aí escrito no Instagram e no Facebook. 999-288077. Vamos orar, vamos interceder. Você enfermo, Ildete, vou orar por você, fica tranquila. Vamos orar por todos vocês. Coloque as mãos no seu coração, eu quero te abençoar nessa hora. Senhor Jesus, Deus de poder, Deus de graça, é na autoridade que há no teu santo nome, meu Pai, que eu me aproximo de ti humildemente, primeiramente te agradecendo por esta palavra poderosa, que tirou as escamas dos olhos de todas as vidas, para descobrirem que a maioria dos locais que invocam o teu nome são uma mentira, são uma emoção humana. Senhor, obrigado. Neste momento eu consagro cada vida, cada homem, cada mulher, como um poderoso instrumento em tuas mãos. Ah, Senhor, nos reveste dessa glória e desse poder, porque o Senhor é o Todo-Poderoso. E esta glória transborda nossas vidas. E esta unção é sobre a minha vida e a tua vida. Senhor, nossas vidas precisam de ti. Nossas vidas precisam de ti. Senhor, eu consagro a fidelidade do teu povo nesse ministério que o Senhor me deu, de pregar esta verdade. E eu consagro todo dízimo, oferta, voto, desafio. E declaro que não há espaço para devorador, cortador, migrador, destruidor, espírito de avareza ou incredulidade. Eu declaro um povo abençoado, bendito, resgatado pelo Senhor. Eu declaro aos enfermos agora toda enfermidade, todo sonho, todo pesadelo, toda tristeza, todo mal, todo espírito maligno, caia por terra agora. Ossos, nervos, músculos, sistemas, aparelhos, todo o corpo curado, abençoado, ungido e revestido pelo teu poder. Senhor Jesus, abençoa a nossa semana. Abençoa a minha semana, meu trabalho, abençoa os teus filhos. Nos dá uma semana maravilhosa de bênção, de milagres. Cuida de nós. Fortalece as nossas vidas. Derrama da tua paz. Nos dê esta alegria. E eu declaro que toda sorte de bênçãos recaiam sobre a minha vida e sobre esta vida que vai obedecer esta palavra que preguei hoje. A verdadeira igreja se ergue para fazer a tua vontade, Senhor. Que o teu amor, Pai querido, que a graça salvadora do Senhor Jesus Cristo e a plena comunhão com o Espírito Santo seja com todo o povo aqui reunido, em nome de Jesus. Amém. E nós vamos para o céu com Jesus. Deus abençoe tua vida. Deus abençoe tua casa. Esta palavra não será roubada de ti. Tudo que você ouviu hoje, 33 coisas que Jesus não aprova nas igrejas. Quem chegou no meio,
Volta lá no início. Ou continue sendo enganado, porque eu acho que é o que você quer. Mas eu e os verdadeiros adoradores, não. Queremos fazer a vontade do Senhor. Compartilhe essa mensagem com toda a sua rede, exaustivamente, para alcançar todo o planeta. O fim chegou. Mas quem está posicionado não tem medo do fim. Deus abençoe a todos, Milton Bittar, Bispo Antonino, todos vocês, Alaíde, Ildete, meu Deus, vou falar o nome de todo mundo aqui, tá? Ó, beijo, corações para vocês, orem por mim, o diabo me odeia e vai odiar você também. Deus abençoe, uma ótima